Bem-vindos a mais um Manda Bola. Até então, ninguém falava muito de futebol feminino. Quer dizer, todo mundo já conhecia a Marta, mas nas Olimpíadas do Rio desse ano, as meninas foram o centro das atenções. Enquanto o futebol masculino não estava bem das pernas, a seleção feminina estava dando show de bola. Quem disse que futebol não é lugar de mulher? Os jogos estavam sendo acompanhados e comentados fervorosamente, para o bem e para o mal, sendo um dos principais assuntos nas redes sociais. De repente, as jogadoras da seleção já eram as mais novas ídolas da torcida brasileira, que acompanhava cada jogo como se fosse final de campeonato. Seleção feminina do Brasil, assim, ganhando todas, assim, arrebentando, pra mim é um símbolo do feminismo no Brasil. Todavia, depois de mais uma excelente campanha, o Brasil é eliminado nos pênaltis da semifinal, para a tristeza do público. Depois da euforia, voltamos a pôr os pés no chão. Surgem notícias como o final da seleção permanente e o descumprimento de contratos das jogadoras, que apontam novamente para a invisibilidade. Não deixe de apoiar o futebol feminino, não deixe! A gente precisa muito de vocês! Mas afinal, ninguém sabe muito bem o que é a tal seleção permanente ou como o futebol feminino anda durante o resto do ano. E aí, depois das Olimpíadas, será que o futebol feminino está em outro lugar? Quais são as perspectivas para o seu futuro? Boa tarde, bem-vindos a mais um Manda Bola. Meu nome é Amanda e no programa de hoje falaremos sobre a participação olímpica da seleção brasileira de futebol feminino e também sobre a situação atual da modalidade no país. Esse ano, nos Jogos Olímpicos do Rio, acompanhamos de perto o desempenho das meninas, que chegaram até a semifinal, mas infelizmente perderam para a Suécia nos pênaltis, sem a tão sonhada conquista do ouro em casa. No entanto, apesar da derrota, vimos ao longo do percurso a grande euforia e apoio do público, seja nas ruas, nos jornais e nas redes sociais. Para discutir conosco o assunto, temos duas convidadas especiais. Vamos à escalação do Manda Bola de hoje. Na lateral esquerda, Aira Bonfim, formada em artes visuais e pesquisadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, trabalha no Museu do Futebol e coordena o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino. Na lateral direita temos Janaína Silva, que é jogadora amadora de futebol, além de nutricionista, doutoranda formada pela USP, onde ainda pratica o esporte. Sejam muito bem-vindas, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. E para começar o nosso bate-papo, vamos com as Olimpíadas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a participação da seleção feminina nessa edição dos Jogos e como vocês enxergam a grande repercussão que ela causou, tanto na mídia quanto no boca a boca da galera. Poxa, foi apaixonante, né? Poder acompanhar, poder encontrar notícias, poder encontrar um público que desconhecia a modalidade, acaba, né, se aproximando, aprendendo os nomes, né? Então, se a gente pensar na esfera do masculino, né, que você sabe escalar o time inteiro, então isso foi muito legal de acompanhar, infelizmente, né, da gente não chegar na nossa medalha de ouro olímpica tão preterida. Mas é um movimento novo, um movimento que, de alguma forma, chamou a atenção, que produziu uma mídia que é independente, né, que não necessariamente vai escolher para a gente o que a gente quer ver. Então, foi uma oportunidade de divulgar, aí, tanto para o público que já conhece, gosta, como para um público que nunca viu mulher jogar, né, para começar, e conhecer a nossa seleção. E isso, assim, para uma criança, acho que é super importante, né, você ter uma referência de uma mulher jogando. Com certeza. E você, Jana, você acompanhou, você assistiu jogos, como é que foi? Eu acompanhei, fui em alguns jogos no Itaquerão, não pude ir para o Rio de Janeiro acompanhar, mas aqui eu consegui. E o bacana foi ver que os estádios estavam bem lotados, né? Em todos os lugares que teve futebol, né? Teve em Minas, teve em Manaus, né? E não foi o Brasil que jogou nessas regiões, né? Então, o futebol feminino ele foi acompanhado, de certa forma, como modalidade, né, e em jogos de outros países aqui nas Olimpíadas. Então, isso foi muito bacana de ver. Bom, mas então, Aira, como você enxerga esse enorme apoio dado à seleção feminina pelos brasileiros durante as Olimpíadas, já que a gente sabe, né, e recorrentemente os anos provam pra gente que as meninas tendem a ficar na sombra e a seleção masculina se sobressai para a torcida. Como é que esse ano você enxerga essa relação? Olha, eu posso indicar
Duas coisas, né? Primeiro, pensar todo esse movimento feminista que tem acontecido nesses 2 últimos anos. Então, isso de alguma forma carrega o futebol feminino, como outras modalidades, outras lutas. E de alguma forma acho que esses movimentos também compraram a ideia de projetar, falar a respeito dessas mulheres que são invisibilizadas ao longo do ano. Então, se falou de futebol, se falou de mulheres, se reivindicou um lugar da mulher dentro desse patrimônio cultural que é do brasileiro, né? Então, pensar que esse futebol poucas vezes é falado por mulheres e para mulheres, né? E aí você tem uma seleção que, a despeito, né, de todos esses machismos, de toda essa construção do futebol que não é feito para nós, tá aí chegando muito perto de um ouro, de conquistas, né? Que tem aí uma mata que é 5 vezes a melhor do mundo consecutiva, né? Então, não tem nenhum outro brasileiro que atingiu essa marca. Fora isso, você tem uma história, né? Tem uma história desse futebol aqui no Brasil, que tem aí seus quase 100 anos e que poucas pessoas pensam, leem, conhecem. E isso, até o Museu do Futebol se coloca nesse balaio, né? A gente mesmo não sabia contar a história da participação das mulheres. E, de alguma forma, você entrava no museu e nem encontrava, cadê a mulher aqui representada? E aí, uma vez que você não representa, é como se não tivesse acontecido nada, se elas tivessem ficado, sei lá, no máximo na arquibancada, né? Que é um pouco a imagem que a gente lembra da mulher. E não, né? Então, você tem essa mulher atuante já ali na década de 20, 30, né? Lógico que dentro de um contexto maior, que essa mulher não é uma mulher da casa, doméstica, mas você já tem ali algumas lutas acontecendo. E depois você tem a proibição, que eu acho que é o fato mais importante de toda boa brasileira que gosta de futebol saber, né? Então, a gente, por 40 anos, ficou proibida de jogar, de se aproximar desse esporte, e isso gerou um atraso gigantesco, que a nossa geração, por mais que a gente sempre pôde jogar bola, a gente vai colher um pouco esses frutos nos discursos, nas aulas de educação física, né? Então, a ideia é a gente estar falando sobre isso, né? Sim, sempre. Com certeza. Inclusive, essa diferença a gente percebe muito na própria torcida, né? A seleção feminina nas Olimpíadas, que muitas vezes era pautada com o futebol, o futebol masculino, né? A torcida, no momento ruim deles é quando a torcida feminina aumentou. Então, será que isso tem a ver? O que você acha, Jana? Você acha que essas torcidas estão diretamente relacionadas? Eu acho que nas Olimpíadas isso ficou muito nítido, né? Essa questão de uma influenciar a outra. Obviamente que a questão do futebol feminino, do futebol masculino, na primeira fase tem enfrentado times bons, né? Porém, o pessoal, né, questionou o fato de empatar com o Iraque, por exemplo. Claro. A gente tem que entender que o futebol masculino ele está aí há muito tempo, né? No mundo há muito tempo. E o futebol feminino, sim, começou agora, praticamente, né? E eu acho que essa comparação até influenciou no fato da torcida apoiar mais o futebol feminino, infelizmente, né? Felizmente porque a gente teve um pouco mais de visibilidade, sim, mas infelizmente porque em detrimento de uma falha no futebol masculino é que o futebol feminino se sobressaiu, né, em certo ponto. É um dos pontos que eu acho que é ruim. Com certeza. Inclusive, no próprio VT que a gente mostrou, tinha aquela piada que ficou conhecida, né? A camiseta do Neymar riscada. Exato. Com a Marta, e depois riscaram de novo e, enfim, ficou um toma lá da cá. Isso até circulou bastante. Essa comparação não é só pela imprensa, ela está em todo lugar, né? Inclusive, Exato. as mulheres não querem se equiparar ao futebol masculino, elas querem jogar e serem profissionais, né, dessa modalidade. Sim. Ninguém se equipara ao futebol masculino, nenhuma modalidade no mundo se equipara ao futebol. Ele está muito fora de uma curva. Só querem isso, representar o país, ganhar o salário delas, e, enfim, ter todo um processo normal de quem trabalha com isso, né? Sim, né? São 2 esportes iguais, mas muito diferentes. Bem distintos, sim. Bom, mas agora vamos para o nosso intervalo e voltamos rapidinho com mais um Manda Bola. E não perca no próximo bloco a nossa conversa sobre a situação atual do futebol feminino no Brasil e como as nossas convidadas enxergam o futuro da modalidade. Até já! Porém, é uma coisa que a gente gosta, que é futebol, né, faz parte, né? Ainda mais que o futebol feminino para nós são coisas inovadoras.
O futebol feminino é muito marginalizado. A gente conhece Neymar, mas não é todo mundo que conhece Marta, por exemplo. Por mais que tenha sido uma queda no final, né, mas realmente elas foram bem, as meninas, jogaram bem. Muitas vezes foram até melhores que os rapazes. A maioria das pessoas curtem o futebol feminino também. Eu acho que devia ser mais divulgado. Acho que é, primeiro, um reflexo da sociedade que a gente vive, de que ainda temos coisas de menino e coisas de menina. E aí a não valorização do futebol feminino vem dessa crença trágica da nossa sociedade de que as mulheres não podem jogar futebol. Acho que isso nas escolas, acho que isso com outro incentivo vai ter outro padrão, porque qualquer esporte só se desenvolve se tem um trabalho de base para ser feito. E acredito que agora isso vai começar a ser feito. Tá? Acho que elas podem ficar animadas com relação a isso. Estamos de volta com mais um bloco do Manda Bola. Lembrando que hoje contamos com a presença de Aira Bonfim e Janaína Silva para bater um papo com a gente sobre futebol feminino. Pois é, gente, dá para perceber que o futebol feminino tem dado o que falar entre o torcedor brasileiro, como acabamos de ver na matéria gravada pela nossa equipe do Manda Bola nas ruas de São Paulo. Mas Aira, Jana, algo que deve ser levado em consideração é que apesar dos holofotes terem sido recentemente voltados para as mulheres no futebol, a atenção que elas recebem durante o resto do tempo ainda é muito pequena. Parece que pouco se sabe sobre as reais dificuldades enfrentadas na modalidade, seja pelas jogadoras profissionais ou amadoras. É uma realidade que mesmo esse torcedor que torceu bastante tem muito pouco contato. Então, nesse sentido, como vocês enxergam a situação do futebol feminino hoje no Brasil, né? Jana, você que joga, sempre jogou, será que você pode contar pra gente um pouco da sua experiência? Posso, sim. No futebol. Eu comecei a jogar futebol, né? Futebol de campo, aos 13 anos de idade. Hoje eu tô com 29. Eu morava em Campinas, eu comecei a jogar lá, né? Meu pai, a gente era sócio do Clube da Ponte Preta. Antes eu fazia capoeira e eu vi que ia ter futebol e vi que batiam os horários. Eu falei, vou deixar a capoeira. Pai, quero começar a jogar futebol, posso? Ele disse que sim, fui lá. E desde então eu jogo futebol, né? Desde os 13 anos. Minha experiência lá foi muito rica porque começamos com um time com bastante pessoas, enfim, né? Eu joguei lá por 3 anos, depois tive que mudar de cidade e aí fiquei só no futebol de salão, né? No futsal, na verdade. E o futebol feminino, né? Sempre que eu ia jogar em vários lugares, assim, na cidade mesmo, era bem criticado, né? Bem marginalizado. Eu lembro que poucos pais iam assistir. Meu pai ia, alguns outros, mas poucos pais assistiam, né? Então, aos poucos, eu não sei como é que foi isso na infância de outras pessoas, né? Mas para mim, eu lembro que eu via só meu pai, mais um outro e poucas pessoas lá acompanhando, né? E o futebol, para mim, eu falo que é uma válvula de escape, né? Para tudo, para estresse, para tudo mais. Eu voltei a jogar agora quando o Rui, né, que é do futebol de campo, me chamou para voltar, porque ele ia fazer um projeto com futebol de campo feminino. E tô lá desde então, né? Então, acho que essa é a minha experiência com futebol ao longo dos meus anos. E é uma experiência muito rica por conta dessa questão da gente ter um esporte para realmente, né, desestressar, enfim, e tudo mais. Por isso que eu não abandono. Com certeza. E nesses anos, as dificuldades do futebol feminino são muitas, né? E como você viu, como elas atingiram você nessa trajetória, né? Quais são as principais dificuldades que você sentiu dentro do futebol? Quando eu era menor, né? Quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu queria, sim, jogar futebol profissional, porque eu adorava jogar. Acho que era a única coisa que eu sabia fazer. Eu falei, não, quero jogar bola profissionalmente e tudo mais. Mas meu pai, não, você precisa estudar, vai estudar, né? Futebol feminino não dá dinheiro, não é uma profissão muito boa. E aí eu lembro que em 2001, lá atrás, quando teve o primeiro Campeonato Paulista de Futebol Feminino, algumas meninas do meu time foram chamadas porque tinham idade, né, para compor as equipes e tudo mais. Uhum. E
Aí eu estava super entusiasmada porque elas iam receber uniforme novo, bolsa, tudo, né? E eu perguntei quanto que elas iam receber, né, de salário, porque elas iam treinar e tudo mais. Aí falaram que elas iam receber R$50 por mês, né? Então, eu acho que eu não tive tanta essa dificuldade porque eu não tentei o futebol profissional. Mas quem tentou teve muita dificuldade financeira, principalmente, eu acho, por conta, enfim, dessas questões mesmo que o investimento é muito, muito pequeno ainda no futebol feminino. Acho que desde lá até então. Com certeza. No seu trabalho, você enxerga isso também, Aira? A gente identifica esse problema na base, né? Então, a falta de incentivo de escola de futebol, né? Às vezes é um esporte que, por vezes, não é oferecido na escola. O machismo da mãe, do pai, né? Onde acha que a menina vai se masculinizar, que, enfim, vai virar homossexual e tal. E aí esse processo se mantém nas outras esferas, né, onde atribuem, né, esses mesmos preconceitos, né, a mulher jogadora, a mulher que trabalha com futebol, e aí ela tenta lutar com isso, então tem uma relação mais sexualizada, né, na roupa, no uniforme que ela vai escolher, a mulher que vai falar sobre futebol na televisão também, é uma loira, bonita, não necessariamente sabe sobre futebol. Então, a sociedade, às vezes, ainda continua, né, trazendo esses mesmos simbolismos, né, e a modalidade é prejudicada por causa disso. O futebol feminino ele não é profissional até hoje, então ele é tratado como uma categoria amadora, então isso é muito sério, né? Você pensar, então, uma criança, uma menina, adolescente, não consegue olhar e ver esse esporte como uma perspectiva. E fora a falta de visibilidade, inclusive midiática, né? Então, na internet, numa sessão de esporte, de um site importante, no futebol que você quer assistir quando você liga a televisão, não tem futebol feminino, né? Eu quero ver o jogo mesmo, né? Vou lá no estádio. Não, por mais que o Corinthians tenha uma equipe, né, que é o Corinthians Audax, você não vai em Itaquera assistir. Então, são distanciamentos, né, históricos, simbólicos, né, de preconceitos que fazem com que toda a modalidade ou toda mulher que queira pensar, fazer futebol de várias formas, se distancie dele. Sim. Inclusive, essa falta, uma coisa leva a outra, né? A falta de visibilidade, que aí leva a falta de dinheiro, né, financiamento para o esporte. Sim. Realmente é muito... chama muita atenção elas não serem profissionais. Isso é um problema. E aí elas acabam tendo que ir para outros países, né? E de alguma forma é o que aconteceu com a seleção permanente, né? Você tem uma projeção que acontece no Mundial do ano passado, de um projeto que queria trazer sim esse ouro olímpico, um projeto de médio prazo. E no meio do projeto, depois de uma Copa do Mundo de mulheres, você tem visibilidade e elas são contratadas para fora. Então, nem isso funcionou, né? Tipo, como que você quer manter um grupo junto, tal, comunidade, e depois você não consegue manter esse projeto aqui, né? Porque elas são boas também, né? Sim. Eu acho que nem só a questão da seleção permanente em si, mas a questão de meninas com 17, 18 anos que hoje em dia também não né? Quando o olheiro vai ver que tem futuro para ser uma jogadora da seleção brasileira e tudo mais, não permanece no Brasil para jogar futebol. Ela vai para fora, né, para tentar pelo menos seguir aquele sonho que ela tem, que é ser jogadora de futebol, que é muito complicado aqui no país. Bom, vamos para mais um intervalo, mas a gente volta no próximo bloco para discutir um pouco sobre, então, quais são os caminhos para o futebol feminino. O Manda Bola volta já. Bom, o futebol feminino dentro da USP ele existiu já há bastante tempo, mas ele tinha meio que ficado latente. E a gente pensou em retomar o projeto de acordo com uma demanda que já existia, mas que não era bem alcançada, que não era bem aproveitada. Então a cara do projeto é justamente essa, é retornar uma atividade que tem total potencial para existir aqui dentro e fora do contexto universitário e trazer isso, exatamente contextualizar de uma maneira onde o reflexo da sociedade esteja aqui dentro, né? Que a gente consiga usar o espaço, o potencial humano para fazer algo que tem toda a cara para acontecer.
Tipo, quando você é pequena, sei lá, os moleques, os pais colocam na escolinha de futebol desde pequena. Eu vejo pela minha família, assim, meu irmão fazia escolinha de futebol desde que ele tinha, sei lá, 2 anos. Mas, e sei lá, o futebol sempre foi muito presente na família, mas eu era só plateia. Aí foi só na faculdade que eu falei, vou começar a jogar bola, aí da hora, tem uns times, aí da hora, vamos jogar. A gente dentro da universidade tem um pouquinho mais de contato com isso, por causa dos campeonatos, as atléticas, a gente tem bastante contato, mas quando você sai da faculdade, rola uma dificuldade, né? Mesmo a gente que sai, não tem mais, putz, agora, onde eu vou jogar bola? E aí isso tá aumentando os espaços que a gente pode continuar praticando futebol. Eu tenho uma visão bem otimista, assim, eu acho que tá melhorando, assim, eu acho que para uma menina hoje começar a jogar bola tem mais abertura, assim. Acho que a visibilidade do futebol feminino nas Olimpíadas realmente foi muito importante para a modalidade, assim, principalmente para a gente que joga, porque nós nos vemos representadas, assim. Bem-vindos de volta ao Manda Bola. Meu nome é Amanda e hoje estamos com Janaína e Yara Bonfim conversando sobre o futebol feminino no Brasil. No VT a gente acabou de ver um pouco da equipe de futebol feminino da USP e pelo que a gente pôde ver nos depoimentos das meninas, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Jana, você que faz parte do time da USP, conta um pouco pra gente como é que é a equipe, como é que é o projeto e como que é praticar o futebol feminino dentro da universidade. Bem que o que o Rui falou, né? O projeto começou há um tempo atrás, acredito que em 2011, 2012, e por conta de quórum mesmo ele terminou e agora o Rui, no ano passado, veio com essa possibilidade de ter um novo projeto, conversou com várias meninas que já fazem parte do futebol, né, mais do futsal, para compor esse projeto e é um projeto maravilhoso, assim. A gente tem treinos bem cheios, né, porque, como a Karen também falou ali no vídeo, a gente sai da universidade e não tem lugar onde a gente vai jogar, né? E aqui dentro a gente tem essa possibilidade de jogar o futebol, né? O futebol de campo com bastante gente, com qualidade. E eu vejo que todo mundo ali dentro tem a mesma vontade de fazer o futebol feminino crescer. Tanto dentro da USP e levar os projetos para fora da USP também. Acho que isso é interessante, né? E o legal é que a gente faz amistosos com outras equipes aqui da cidade de São Paulo. A gente teve propostas para jogar os jogos regionais, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas eu acho que o intuito é sempre levar o futebol feminino, enfim, para outros lugares. Sejam amistosos que a gente faz, a união entre os times é bastante importante, porque a gente vê que a gente não está sozinho, né? Que tem muitas pessoas com uma vontade de fazer esse esporte, que é o futebol feminino, né? O futebol feminino, né, em si, crescer e sim ganhar o reconhecimento que ele merece. Inclusive, uma das falas das meninas no vídeo é justamente essa, né? Que há uma perspectiva otimista, né, para quem começou a praticar o futebol feminino há anos atrás e para quem começa hoje, né? Vocês concordam? Né, o que vocês enxergam que pode ser uma perspectiva para o futebol feminino para o futuro? Eu também acho que sou otimista, por mais que eu acho que o caminho ainda é longo, é árduo, tem muita coisa para acontecer, né? Então, tento não ficar tão entusiasmada com o resultado das Olimpíadas e esse movimento. Eu quero ainda trabalhar muito e, pelo museu, eu acho que a experiência que eu trago, o Museu do Futebol, de alguma forma, ele trazia quase nada sobre a participação das mulheres, né? Então, vai para além do futebol feminino, é pensar a mulher que está dentro do campo apitando, está falando sobre futebol, fazendo uma entrevista, né, na rádio. Então, tem um histórico de mulheres brasileiras que foram atuantes, e isso não é recente. Então, na década de 60, por exemplo, você tem uma rádio mulher, uma rádio inteira composta por mulheres, e quase ninguém conhece. Você tem essas histórias do início do século XX, onde você, inclusive a palavra torcedor, né, você tem essa lenda que ela vai vir das mulheres que ficavam ali assistindo e torcendo os lencinhos.
Você tem uma mulher que vai ser a primeira pessoa que vai escrever um poema sobre o futebol. Você tem uma mulher que vai jogar no circo, né? Porque os espaços originais, né, não podem. Então, essas histórias hoje compõem o percurso narrativo do Museu do Futebol, né? Então, é uma exposição de longa duração onde ele recheou com essas histórias que dizem respeito desse patrimônio, né, do Brasil. Então, isso de alguma forma foi muito importante, porque também na história você tem uma periferia, onde histórias não são contadas, são esquecidas, essas pessoas estão morrendo, esses acervos vão parar no lixo. Então, como instituição museal, eu acho que a gente conseguiu trazer isso, e isso agora está vivo lá. Então, o grupo, a família, o adolescente que chega no museu, ele passa a se defrontar com essa imagem dessa mulher. E uma imagem lá, preta e branca, do início do século, até a Marta e a formiga sendo projetadas na Sala Anjos Barrocos. Eu vejo também vários coletivos que não são especializados de futebol, mas que vão trazer, né, esse tema para o público, debater e estar de olho, né, nesses machismos que, de alguma forma, a gente estava naturalizando ao longo desses anos. Eu vejo outros coletivos e grupos como o Guerreiras Project, né? Então você traz militantes, ex-jogadoras que querem promover esse debate entre meninos e meninas, onde todo mundo pode jogar, onde todo mundo tem que se respeitar e respeitar as diferenças dentro e fora do campo. Futebol de rua, né? Jogar junto. Por que a gente pode jogar junto, gente? Homem e mulher, né? Eu fico imaginando uma seleção brasileira composta com os nossos melhores jogadores, homens e mulheres. Seria demais. Então, eu acho que isso talvez seria uma proposta, assim, a médio prazo, que seria muito interessante. Então, eu vejo um movimento acontecendo, um movimento recente, mas também tem um otimismo, assim, que de alguma forma a gente está provocando esse lugar comum onde o futebol brasileiro estagnou, né? Com certeza. Não, e se há uma mudança, por onde ela começa, né? Algo que a gente tem que se perguntar. No próprio vídeo teve uma matéria que repercutiu muito, que foi de um time feminino de 14 anos que ganhou numa competição, foi o campeão em cima de um time masculino, né? Sim. Por que não, né? Por que não, exatamente. Por que não? Eu acho que algumas das entrevistas feitas ali posicionaram bastante a minha vontade, né? E acho que a vontade de muitas pessoas, muitas mulheres que jogam futebol. O futebol feminino, ele é um esporte assim como qualquer outro, né? É um esporte que precisa, assim, de mais visibilidade e é um esporte que você tem que deixar a sua filha jogar, né? Enfim, independente do que você pensa ou não. Eu acho que isso é uma questão de abrir a mente para isso, né? Tem aquela questão preconceituosa ainda, né, no futebol. Eu acho que, aos poucos, as pessoas estão conseguindo, né, se livrar um pouco dessas amarras, né, que elas têm. E a partir do momento que a sua filha chega, ai, pai, joguei bola hoje na escola. Ai, filha, e aí, como que foi? Fez gol? Fiz, pai, que legal, filha. Enfim, acho que essas questões são pequenas coisas, assim, acho que podem melhorar algumas situações posteriores aí para o futebol feminino. E a visibilidade é importante, né? Acho que isso é o principal. A gente teve nas Olimpíadas e espero que continue para mais um tempo aí. Bom, ficamos por aqui com o Manda Bola de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês duas aqui no programa e espero que a nossa conversa só contribua para que esse debate tão importante que é o futebol feminino no Brasil continue vibrando entre as pessoas, né? Muito obrigada e até o próximo Manda Bola. Só do fato delas estarem lá, isso já é uma vitória para nós. Mulheres e brasileiras, né? Mas já vi e gostei. Ok? Inclusive elas estão de parabéns. Que elas continuem jogando do jeito que elas jogaram, que foi sensacional. Inspirou muita mulher, viu? Se dependesse de mim, eu patrocinava o time todo. Garra e em frente, sempre.